os pequenos começos. Olha, irmãos, normalmente, se você não for herdeiro de algo, de um trono, de algo completo, você vai ter que aprender isso que eu vou ensinar para você. Olha aqui para mim, por favor. Eu conheço algumas pessoas que se formaram em advocacia, passaram na prova e tiveram que começar de uma forma muito difícil, sem um escritório e sem oportunidade. É diferente de pessoas que são filhos de alguém que já nasce, ganha na formatura um escritório, que se forma em odontologia, já ganha uma clínica. Isso me faz lembrar de dois personagens da Bíblia. O nome de um é Isaac. Quem já ouviu falar sobre Isaac? Isaac é o filho da promessa, filho de Abraão com Sara. Porém, antes de Isaac nascer, Abraão tivera um outro filho. O seu nome é Ismael. Isaac significa sorriso, felicidade. Ismael significa alguém, um poderoso caçador, flecheiro, uma flecha que se atira. Os dois filhos do mesmo pai. Um teve a vida pronta, teve herança, foi herdeiro de tudo que o seu pai construiu. E o que o seu pai tinha? Abraão era dono do Mar Vermelho, do Mar da Galileia, do Rio Jordão, do Monte Moriá. Abraão era dono de Israel, a terra de Israel era de Abraão. E Abraão entregou tudo na mão de Isaac. E Abraão tivera mais 6 filhos quando ele se casou com Ketura depois da morte de Sara. E todos os demais filhos receberam presente. Herança muda futuro. Presente alegra apenas o presente. Entendeu? Presente. Então, eu imagino os outros filhos de Abraão, começando pelo Ismael, dizendo: o meu pai é rico, o meu pai é dono de um país, o meu pai é o único amigo que Deus tem na terra. Mas só que a minha história é diferente da história do meu outro irmão. Mesmo eu sendo um primogênito, por lei eu teria direito a 70% a 80% de tudo que meu pai conquistou. Ele não teve nada. A única coisa que Abraão deu para Ismael foi uma botija de água e um pedaço de pão. E juntou Abraão, Sara e ali o próprio Deus. Apontou o dedo para a porta e saiu e falou assim: Ismael, saia daqui. Agora, imagine os traumas que esse Ismael carregava dentro dele, dizendo: Deus falou para Abraão me mandar embora. Abraão, meu pai biológico, me mandou embora. Sara, minha madrasta, me mandou embora. E a Bíblia diz que quando mandou Ismael embora com a sua mãe Agar, eles se perderam no deserto. E uma vez perdido, acabou-se o pão, acabou-se a água, e eles pararam de crer, pararam de caminhar e começaram aquela hora mais terrível da vida humana, a espera da morte. E de repente aquela mãe, ela não queria vê-lo morrer. Ela o pegou, o colocou um tiro de flecha debaixo de uma árvore, e ela virou as costas para não vê-lo morrer. E lá debaixo do zimbro, Ismael começa a chorar e gemer. Chorar de fome, gemer diante do calor do deserto. E a Bíblia diz que Deus desce do céu. Você não ouviu? Deus desce nos céus, na terra, no deserto. E Deus fala assim: Agar nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ouça isso.
Deus sempre fala nos piores momentos. Se você não recebeu, se você estiver enfrentando um momento difícil e Deus ainda não falou, porque ainda não chegou a hora, já vai chegar a hora certa de Deus falar com você. E Deus fala: eu ouvi o gemido desse menino. E Ismael começou. Ismael o quê? Não foi nas 70 palmeiras que Abraão passou. Ismael não começou em uma terra rica. Ismael começou no meio do deserto. No meio do nada ele começou. Você quer saber quem é Ismael hoje? Desculpa, Ismael hoje? Os donos de Dubai são filhos de Ismael. Dubai está no meio do deserto. A cidade mais rica do mundo está no meio do deserto. Eu me arrepiei todinho para falar algo para alguém agora. Você deve ter aprendido numa faculdade, como também já ouvi isso no curso, que o lugar é fazedor de pessoas. Se você ler a Bíblia, você vai aprender que pessoas de Deus faz o lugar. Aleluia! Pelo seu grito de alegria você recebeu. Pessoas de Deus faz o lugar. Levanta as mãos, ouça isso. Pessoas de Deus faz o deserto florescer, ele fertiliza a água do deserto, planta tâmara, uva, maçã, lá na terra do deserto. Israel, irmãos, plantou no meio do nada e colhe. Você sabia que eles querem vir para o Brasil e dizer: por que o Brasil não planta tudo? Alguém diz: na Bahia não nasce tâmara, não nasce isso, não nasce aquilo. Você tem que ir para lá. Eles precisam ver o que nós estamos fazendo.